Bom dia, senhores deputados. Estamos cá de novo e hoje, como ponto central, será a apresentação do relatório preliminar. E é preliminar porque está sujeito à apresentação de propostas por parte dos seus deputados que assim o entenderem, seja da alternativa, seja da alteração, ou seja mesmo um relatório na sua totalidade novo. Antes disso, eu queria conversar com os seus deputados acerca do cumprimento do prazo da Comissão. O prazo termina 2 a 8 dias, dia 27. E eu queria perguntar se há alguma objeção a que nós demos esse prazo como bom para terminar os nossos trabalhos. Ou seja, hoje é a apresentação do relatório, até sexta-feira pode ser a apresentação das alterações ou de relatórios alternativos e o início da discussão, e terminaríamos a discussão com a votação na segunda-feira e na terça-feira, dia 27. Se este calendário for confortável para todos, nós evitaríamos pedir nova prorrogação de prazo e julgo eu que estes dias são suficientes para nós fazermos a discussão e termos a votação de todos para já, do relatório preliminar e, havendo outros apresentados ou propostas de alteração, votarmos também essas. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nada a opor em relação à sugestão de Vossa Excelência e, no limite, na terça-feira, paramos o relógio, como se faz na União Europeia, de modo a podermos concluir dentro do dia 27 os nossos trabalhos, não haverá problema nenhum. No entanto, eu colocava só aqui duas questões. A apresentação de propostas pudesse ser não na reunião, mas até ao final do dia de sexta-feira. Quem quisesse apresentar logo na reunião apresentaria, mas pudesse dar essa liberdade que, se alguém ainda durante a sexta-feira quisesse entregar, as pudesse entregar. E depois há uma questão logística, que é saber se é possível, junto do apoio da Comissão, a elaboração dos quadros comparativos para segunda-feira estarmos em condições de começar a votar. Obrigaria a ser preparado durante o fim de semana, a ser distribuído, porque pode haver diferentes redações para o mesmo parágrafo, etc. E só pensar que, como acontece num projeto de lei normal, isso obrigaria durante o fim de semana a esse trabalho. Porque, caso contrário, segunda-feira será muito difícil o arranque com eficiência do nosso processo de votações. Era só isso, Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como agradeço também, cumprimento todos os Srs. Deputados e juntando-me aqui às preocupações manifestadas pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu até pergunto, e é uma questão que deixo, se não seria melhor nós fazermos a votação só na terça. Começávamos de manhã e... eu pensei que era segunda e terça. Foi o que eu percebi das suas palavras. Há duas modalidades. Há a modalidade de fazermos a discussão na segunda, na terça continuarmos de manhã e votarmos à tarde, ou há a modalidade, agora apresentada pelo Deputado Duarte Pacheco, de nós termos um quadro e dentro desse quadro vamos fazendo a discussão e a votação de cada um dos artigos. Artigos, ou conjunto de artigos, ou relatórios. Joana Sabreira, faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu pedia que pudesse dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, que está online. Muito obrigada. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor. Bom dia. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A minha questão preliminar tem a ver com as últimas perguntas que foram feitas, mais concretamente à administração do novo banco por parte do PST e ao Dr. António Ramalho e ao Dr. Vítor Fernandes por parte do PS. O prazo para a resposta é um prazo legal, está a correr. Perguntava se é possível saber quando é que termina exatamente o prazo para que essas respostas possam ser dadas, quer pela administração do novo banco, quer pelos Dr. Vítor Fernandes e Dr. António Ramalho.
prazo dá 24. Embora eu tenha pedido celeridade e urgência na resposta, esperemos que venha mais cedo. Muito bem. Portanto, neste momento estamos a discutir a metodologia da votação do relatório, certo? Sim. Nós temos uma reunião marcada para sexta-feira para começar a fazer esse debate. Eu julgo que, se todos os partidos acharem que o prazo proposto pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, de que até ao final de sexta-feira os partidos possam apresentar as suas propostas, ou de alteração ou de aditamento às conclusões e às recomendações do relatório, acho que é razoável pensarmos que, depois de um debate feito na sexta-feira e com o prazo para a submissão das propostas até ao final do dia de sexta-feira, sem prejuízo que elas possam ser entregues antes, temos condições para que na terça-feira possamos votar tranquilamente todo o relatório. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, levanta-se aqui a seguinte questão. Temos que marcar 1 hora na sexta-feira para a entrega dos pedidos de alteração. Para dar tempo para que se comece imediatamente na sexta-feira a fazer o trabalho relativo ao quadro comparativo. E eu pergunto se os seus deputados estão capazes de apresentar essas propostas, as vossas propostas, a existirem até sexta-feira às 15 horas. O problema é o trabalho da comissão, do apoio à comissão, não é? Isso mesmo. É. Nós sabemos que quer dizer que acaba a reunião de manhã. A questão é essa, se acaba às 13. A reunião de manhã de sexta-feira, uma vez que não há propostas de alteração ainda, e se não houver, haverá razão para fazermos a reunião? Não é? Diga, Sr. Deputado Mariana Ortega, por favor. Sr. Presidente, eu tenho 2 dúvidas, mas pode ser também porque estou com pouca memória de como é que nós costumamos votar estes relatórios. Mas 2 questões. Primeiro, se as propostas de alteração entram sexta-feira e se segunda-feira vamos discutir o relatório, se faz sentido manter a reunião de sexta-feira? Essa é a primeira questão. E a segunda é, se a votação do relatório, ou melhor, se a discussão do relatório faz sentido ser ponto a ponto, ou se cada partido faz uma discussão genérica do relatório e apresenta as suas propostas, e há uma ronda, enfim, com o debate necessário, e fecha-se aí o período de discussão e abre-se o período de votação seguida, evitando aquela votação normal de especialidade e a discussão normal de especialidade que é ponto a ponto. Como o relatório é muito extenso, eu diria que um período de debate genérico em que cada partido acaba por enfatizar os pontos mais importantes e apresentar o que considera ser importante, e um período de votações sem debate para tentarmos condensar aqui os momentos. É isso tentado em discussão e, portanto, eu propunha às 15 horas de sexta-feira para apresentar as alterações. Se houvesse, quer dizer, eu não estou a ver que haja já alterações nessa altura, já há propostas nessa altura apresentadas. Não é? E então faríamos a discussão na segunda-feira e iniciávamos, se tivéssemos tempo para isso, na própria segunda-feira, para continuarmos e acabarmos na terça. Então fica assente essa metodologia. E na sexta não passa nada. Às 10 da manhã. Segunda-feira às 10 da manhã. Sim. Portanto, Srs. Deputados, fixada esta metodologia, Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor. Só pelo motivo das cautelas, só pelo princípio da cautela, eu estou a pensar que nós, todos os que estamos aqui, todos não, mas grande maioria, fazemos parte da Comissão de Orçamento e Finanças. E quando chega ao orçamento também fixamos um prazo que, por consenso
e com a autorização de todos, poderá ser prorrogado em caso de extrema necessidade. Que esse princípio também exista aqui. Fazendo todos o esforço para que até às 15 horas isso seja entregue. Mas se houver alguém que necessite de... Já sabemos o que a Casa gasta, já trabalhamos todos entre nós há alguns anos. Se isso for assim, Sr. Presidente, que seria requerido ao Sr. Presidente e obtido o consenso para um prolongamento por 1 ou 2 horas, mas volto, só em extremo caso de necessidade e não como regra. Muito bem. Sr. Deputado Fernando Anastácio, Sr. Deputado Relator, faz favor. Sobre esta metodologia, eu só queria também, portanto, ficar com a convicção que todos têm a convicção de que mas tem luz. Se todos têm a convicção, portanto, que estes trabalhos são suscetíveis de serem concluídos no dia 27, prazo limite da Comissão, porque, reparem, queria só alertar, do ponto de vista meramente prudencial, digamos assim, de que a fixação de um prazo, de uma prorrogação ou de um prazo, depende do plenário e, portanto, o último plenário que vamos ter será esta semana, na quinta-feira, e, por isso, se nos conformarmos com esta metodologia, está precludida qualquer possibilidade de prorrogação desse mesmo prazo. Portanto, só queria fazer este alerta para todos estarmos com a consciência de que estamos a decidir um método de trabalho e um prazo, considerando que não vamos ter, pela aplicação deste método que estamos aqui a seguir, qualquer possibilidade depois, do ponto de vista dos prazos de mandato da Comissão, conseguir uma eventual prorrogação, se não for, por alguma razão, que eu não descortino agora, mas é possível terminar os meus trabalhos. Portanto, queria deixar esta nota, penso que é importante. Muito obrigado. Dia 27 vai até à meia-noite. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu também acho que é prudente aproveitarmos a oportunidade do último plenário para prorrogarmos por mais alguns dias o prazo deste inquérito, para que possamos responder a uma situação completamente imprevista ou inesperada que possa surgir. E deixo essa sugestão, julgo que também foi isso que pretendeu propor o Sr. Deputado Duarte Pacheco. Relativamente à metodologia, portanto, resulta da proposta do Sr. Presidente que a reunião de sexta-feira não se faz e o prazo para a entrega das propostas de alteração ou de aditamento passa a ser às 15 horas de sexta-feira e possamos começar a discutir e a votar o relatório a partir de segunda-feira à tarde e temos a tarde de segunda-feira e o dia de terça-feira. Segunda-feira de manhã, Sr. Deputado. De manhã? Tudo bem, também desde que seja possível aos serviços prepararem o quadro comparativo, tudo bem. Começaremos na segunda-feira de manhã, acho que é mais vantajoso, e temos então 2 dias para discutir e votar o relatório. No caso concreto, em anteriores comissões de inquérito, houve uma ronda de intervenções inicial em que cada grupo parlamentar apresentou as suas propostas relativamente e os seus pontos de vista, as suas posições relativamente às conclusões, à matéria objeto do inquérito e do relatório. Este relatório é um relatório mais extenso do que, em função do objeto que assim proporcionou, do que os relatórios das comissões de inquérito anteriores à banca e, portanto, se calhar seria avisado pensarmos numa metodologia que passasse por fazermos um debate por cada um dos 4 capítulos que nós próprios definimos como os capítulos organizativos dos trabalhos do inquérito. Não temos que, se calhar, decidir agora como fazer, mas poderemos levar essa linha de orientação para que na próxima segunda-feira de manhã possamos iniciar por aí, debater o primeiro capítulo. Cada grupo parlamentar apresenta a sua posição e as suas propostas, votamos conclusão a conclusão, ou grupos de conclusões, mediante aquilo que for também a possibilidade, é tipo como uma votação na especialidade,
e depois seguimos para o segundo capítulo e assim sucessivamente. Julgo que seria na forma mais rigorosa do ponto de vista político e ao mesmo tempo a mais económica em termos de tempo. Obrigado. Fica a sugestão. Obrigado. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sr. Presidente, é uma questão meramente logística. Se não for consensual, retiro-a de imediato. Tem a ver com o modo de votação. Na Comissão de Inquérito, como todos sabemos, a votação não é por grupo parlamentar, é pessoal. O que significa que os senhores deputados vão querer estar presentes para assumir essa votação. Porventura, não havendo audições, se nós podemos realizar na sala do Senado e assim cumprir as regras de distanciamento e poder ter a presença dos senhores deputados para poderem cada um exercer o seu direito de voto. Tem toda a razão, Sr. Deputado Duarte Pacheco, e serão tomadas as providências para esse efeito. Portanto, terminado este ponto prévio, vamos então... Sr. Deputado Duarte Pacheco. Peço desculpa, Sr. Presidente. Parece que não queremos ouvir o Sr. Deputado Fernando Anastácio. Mas o Sr. Deputado e o Sr. Deputado João Paulo Correia colocaram uma proposta concreta. Nós não temos nada a opor a que seja solicitado, prevendo que não seja preciso, mas pelo princípio das cautelas, que seja solicitado mais alguns dias para os trabalhos da nossa Comissão. Bom, para isso há uma solução. Eu não queria dizer que era para ter na manga, que é pedir a suspensão dos trabalhos sábado e domingo, que nos dá mais 48 horas. Se for preciso. Espero bem, Srs. Deputados, que não seja preciso e que consigamos terminar os trabalhos no dia 27. Sr. Deputado Ana Sá Lopes, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência do que disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco, pedíamos só uma clarificação. O voto tem de ser exercido de forma presencial ou pode ser exercido desde que os senhores deputados estejam ligados no Skype, o voto pode ser exercido à distância, correto, Sr. Presidente? Só para clarificar, para que fique tudo muito claro. Eu diria o seguinte, pode ser exercido via videoconferência, mas estando nós no Senado, seria interessante ter o maior número possível de deputados presentes. Não havendo mais dúvidas, suponho. Claro. Não havendo mais dúvidas, posso dar a palavra então ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, que é o Sr. Deputado Relator para a apresentação, naturalmente não na íntegra, mas na apresentação do essencial, do que considera essencial do relatório. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, caros deputados, bom dia, deputados e deputadas. Quanto ao relatório, como sabem e como têm a percepção, o objeto do mesmo tinha, não vou dizer uma especial complexidade, mas se havia complexidade, ela resultava essencialmente da sua dimensão e do seu largo espectro, se é assim que se pode chamar, relativamente às matérias que tínhamos obrigação e que, no fundo, estavam no objeto desta Comissão. Por isso mesmo a Comissão entendeu necessário e útil na sua organização de trabalhos dividir a produção das audições e a produção de prova, digamos assim, usando aqui um termo judicial, ao longo de, mas não tendo esse cariz, claramente, ao longo de muito, sistematizou em função precisamente de certas épocas e certas matérias. A abordagem que foi feita no relatório procurou seguir esse mesmo princípio. Colocou-se-me a mim, desde logo à partida, uma dúvida, se deveria optar por um caminho de que pegar numa matéria, isolá-la e relativamente a ela, de ser um conjunto de considerandos e apuramento de factos e tirar conclusões e, portanto, fechar a questão desde logo ali, ou se devia, por uma questão de sistemática, mas permitindo, se calhar, ter um tratamento mais objetivo, subdividir e sectorizar muito dentro das diferentes áreas os assuntos e as questões em concreto que mereceriam a nossa aprovação ou não, ou pelo menos mereceram a nossa atenção e que depois
dos comportamentos e das práticas que encontramos, se poderíamos ou não retirar algumas conclusões e alguns ensinamentos para eventuais até recomendações. Foi essa a metodologia. Reconheço que tem algumas vantagens, mas também tem alguns inconvenientes, e o inconveniente pode ser aquele de não parecer ter logo de uma forma imediatista uma leitura sobre uma entidade na sua globalidade, mas permite depois, pela junção de diferentes pontos e diferentes comportamentos em relação a certas matérias de uma certa entidade, ter a percepção global dela. E começamos, e claramente este relatório é marcado na sua primeira fase por uma análise daquilo que foi a supervisão do banco, a atuação do supervisor ao longo do período que mediou o período prévio à resolução. E aí não tínhamos dúvidas que o denominado relatório Costa Pinto foi uma peça essencial dos trabalhos desta Comissão e permitiu-nos, conjuntamente com os depoimentos que aqui depois fomos tendo, identificar um conjunto de circunstâncias e de momentos onde claramente acho que a conclusão de que a supervisão falhou em toda a linha é quase um consenso, permitam-me dizer isto assim, mas ficou claríssimo que aos olhos, pelo menos na minha leitura, aos olhos de todos nós, que houve uma falha permanente e sistemática da supervisão. E essa falha era caracterizada essencialmente por quê? Por chegar sempre tarde aos problemas, sem prejuízo que os identificava. Portanto, tivemos aqui claramente uma supervisão, não quero usar a expressão, mas diga, muito epistolar, com muita carta, mas pouca ação, identificando problemas. Os serviços do Banco de Portugal identificaram um conjunto de problemas ao longo dos anos e reportaram-nos à administração, e a administração nada fez. E ficamos também com a percepção, todos nós, que havia mecanismos para ter atuado mais cedo. Só que, quando se confrontado com o uso ou não desses mecanismos, o Banco de Portugal optou sempre pela solução mais, como eles dizem, mais prudente, evitando litigância na perspectiva da administração do Banco de Portugal. Ou seja, optou por nada fazer em detrimento de um eventual risco de uma litigância. Uma abordagem que discordo completamente e que podia, no meu entendimento, ter levado, e isso vem pelo menos identificamos desde 2008 até 2014, e sendo transversal a dois governadores, pelo menos, ao Dr. Vítor Constâncio e ao Dr. Carlos Costa. Por isso, esta leitura, e ela materializa-se em questões muito concretas. Por exemplo, e não quero ser exaustivo, mas claramente não atuar sobre partes relacionadas, não atuar sobre situações em que os administradores da área financeira e não financeira decidiam coisas eram comuns e decidiam em função de interesses das empresas do grupo, não tomando medidas que podiam foram identificadas como a alteração do patamar da supervisão. São tudo medidas, são tudo situações que claramente foram identificadas e que o Dr. Costa Pinto claramente também as referiu no seu relatório, e aqui surge uma primeira nota. E, aliás, começo precisamente este relatório e uma das primeiras conclusões é porque é que o Banco de Portugal pede um relatório para se autoavaliar, para se avaliar a si próprio e depois nada faz com este instrumento. E a conclusão óbvia é que o relatório em si era uma pedra no sapato muito forte para a administração do Banco de Portugal. E, portanto, o tratamento que houve foi, pura e simplesmente, justificado numa leitura de confidencialidade, mas nada a fazer com o relatório que se pediu para avaliar aquilo que não tínhamos feito bem. E, por isso, é um duplo risco nesta matéria, um duplo agravamento, ou seja, por um lado não se faz, por outro lado percebe-se que não se fez e não se discute o que não se fez com vista a deixar de fazer, naqueles termos. Mas esta situação aconteceu ao longo do tempo. É evidente que, numa certas fases, o Banco de Portugal percebeu alguns problemas, tentou tomar algumas medidas, mesmo essas medidas normalmente foram tardias ou insuficientemente ou deficientemente aplicadas, e também notou-se ao longo deste processo sempre uma grande pressão e uma capacidade muito forte que a administração do Banco de Portugal, do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo tinha em condicionar
à aplicação de medidas pela parte da autoridade de supervisão. E muito em particular, destaco uma que também está referida nas conclusões, que é o facto de se ter avançado por um aumento de capital que se propunha e que se pretendia afastar a administração da família Espírito Santo e depois se ter recuado nisso, com o argumento de que não havia essa percepção negativa no mercado. Não faz nenhum sentido e depois temos todos nós a percepção das dificuldades e dos problemas que se depararam. Estes são traços gerais, depois encontraremos um conjunto depois de conclusões perfeitamente individualizadas relativamente a cada um destes temas, mas sintetizando aqui uma supervisão ineficaz, pouco atuante, identificando os problemas sem capacidade de os resolver. Particularmente, aqui também queria deixar um ponto que, pela sua importância, não posso deixar de referir, que é a relação com o BES de Angola. É um desastre completo, é um dos problemas do colapso do BES. Há uma relação de subserviência em relação, não é subserviência, é de passagem de responsabilidades para a supervisão angolana, a forma como foi tratado aquele protocolo, ainda mais, passando de poderes, ainda antes do protocolo estar feito, colocou o Banco de Portugal numa posição extremamente difícil relativamente ao exercício da sua atividade de supervisão. Um outro exemplo concreto é a leitura restritiva e minimalista que o Banco de Portugal tinha daquilo que devia ser a sua ação de prudencial, particularmente na sua relação com a CMVM e quando faz aquele protocolo, onde se demite, por exemplo, de analisar e tomar posição relativamente à comercialização de papel comercial das entidades dos próprios balcões dos bancos. Portanto, são atitudes que marcam a clara linha de leitura do Banco de Portugal e do seu Conselho de Administração enquanto autoridade de supervisão e a forma de atuar. Chegamos à temática, com estes problemas todos, temos o colapso do BES, é evidente que não tenho dúvidas nenhumas e não quero também, não pode haver nenhuma leitura que se passe o problema para a supervisão. É evidente que a supervisão atuou mal enquanto supervisão, mas os responsáveis do colapso do BES são a administração do BES e da forma como geriu aquele banco, aquele grupo económico e as coisas que todos nós hoje sabemos que existem e que têm neste momento inclusive uma apreciação em sede penal, em sede criminal e portanto não quero de maneira nenhuma, e quero deixar bem claro isso, não estamos a tirar o foco, nem acho que destes trabalhos da Comissão se resulte que se retire o foco na responsabilidade de quem efetivamente geriu o banco e trazendo por aí os males todos dos problemas. Não. Esses estão identificados, é claro, reiterado, e foi claríssimo aqui essa postura. Agora, estamos aqui a identificar também uma postura e menos correta na nossa perspectiva da atuação da supervisão. Chegamos ao momento da resolução. A resolução aqui é uma medida que admitimos como inevitável, de facto. A questão é saber se podíamos ter atuado mais cedo antes de chegar aqui. Também, de alguma maneira, se conclui nesse sentido, mas no momento da resolução, provavelmente não haveria outra solução, porque ficou claro também o papel de importância do banco e do banco como banco sistémico que era e do impacto na economia portuguesa que teria o seu colapso desordenado. Por isso, sobre essa matéria, não temos dúvidas sobre a necessidade e a impossibilidade de outro modelo, naquele momento e naquela conjuntura de curto prazo. Agora, também temos a noção que fomos cobaias, servimos por um exercício da Comissão Europeia, onde fizemos uma primeira resolução que não será por acaso, não houve outra nestes termos, de um grande banco sistémico, e, portanto, com os problemas que decorrem dessa mesma resolução. Criar um banco que não pode ir que não pode ir buscar capital aos seus acionistas, que está numa posição de que não pode ter práticas concorrenciais, que tem que rapidamente limpar passivos e que tem que ser vendido em 2 anos, perdoem-me a referência, é um meio caminho para a desgraça. Quer dizer, portanto, ou seja, os termos da resolução, que na minha perspectiva, e está identificado no relatório, resultam essencialmente de
de imposições da Comissão Europeia sobre esta matéria demonstram claramente que os problemas, aí começaram os problemas do novo banco e vamos depois do nascido novo banco, que se mantiveram até aos dias de hoje e que ao longo do tempo tivemos um conjunto de outros momentos que de alguma maneira os puderam confirmar ou agravar. A resolução aconteceu, está definido, para mim, enquanto relator, não tenho dúvidas que a resolução era uma competência e foi efetuada pelo Banco de Portugal. Também está claramente identificado, da nossa perspectiva, qual foi a intervenção destes três atores, ou seja, estou a falar Banco de Portugal, Governo da República e Comissão Europeia através do BCE e da DGCOM, e portanto das conclusões estão claras, da minha perspectiva, os patamares de intervenção e as responsabilidades de cada um, e caímos naquilo que nós chamamos o problema da capitalização inicial. Também parece-me que ficou claro nesta reunião, nos trabalhos desta Comissão, um sentimento generalizado, que é uma percepção de uma capitalização insuficiente. Penso que não há dúvidas, podemos ter percepções diferentes e diferentes matizes sobre ela, mas que ela era uma capitalização deficiente, não há qualquer dúvida sobre essa matéria, muito forçada, e reconheço que não decorre tão só de sabermos se tínhamos X ou X mais Y assim, em dimensões de 400 ou 500 milhões de euros no início, porque o problema da dimensão é depois muito maior, mas que ela foi insuficiente à partida foi, e isso comprovou-se logo nos dias seguintes da vida do banco, com os problemas que isso sempre trouxe à atividade do banco. O momento da decisão de capitalização inicial, não temos dúvidas também sobre os protagonistas dessa responsabilidade, sendo uma responsabilidade legal do banco, também da intervenção, obviamente, dos diferentes atores nesta matéria. Estou a falar do Governo, estou a falar do Banco de Portugal e estou a falar da DGCOM. Vivência do novo banco. Ele viveu com um problema de capitalização deficiente. Os ativos, claramente, aliás, se há alguma coisa podemos retirar aliás, interessante ver como é que Carlos Costa falou deste tema na Comissão do BES e como Carlos Costa falou nesta Comissão do tema do balanço inicial. E, portanto, eu sei que o tempo ajuda muito e o afastamento das responsabilidades ainda muito mais. Mas, de facto, aquele que é responsável pela resolução, aquele que tem que definir o balanço, vir dizer que se criou, que foi buscar como figura o cesto da fruta podre, que pode contaminar as outras e que o valor não pode ser necessariamente igual, é uma demonstração clara de que havia uma percepção de que havia ali ativos que não estavam devidamente valorizados e que obviamente contaminaram a vida depois do banco, e ao longo dos anos todos nós estamos e muitos deles, e a generalidade deles, vinham obviamente do BES, como ficou percebido. Houve um outro momento, a venda falhada. É evidente que o Banco de Portugal tinha necessidade de vender o banco, era um compromisso. É evidente que a existência de situações na altura de conjuntura internacional, referenciadas, mas não tão evidentes, pelo menos na minha perspectiva, não foram aquelas que determinaram a venda falhada, mas a existência de testes de stress a correrem ao mesmo tempo da venda, que levavam necessariamente a uma percepção de que poderia haver uma necessidade de um reforço de capital, a percepção também de que as propostas não iam gerar a possibilidade de recuperação do dinheiro que tinha sido usado na capitalização inicial do banco. São um conjunto de garantias que eram pedidas ao Estado português, levaram e estiveram na origem da decisão de não venda, de suspensão da venda. De suspensão da venda que veio associada depois àquilo que no fundo está na sua gênese, insuficiências de capital, e que levaram imediatamente às decisões tomadas em dezembro de 2015 sobre as obrigações que não sérias, que for a tomada de decisão, no fundo, o fechar do perímetro da resolução,
E depois houve um debate muito aceso sobre se havia consequências dessa não venda e depois dessa recapitalização. Enquanto relator, o que posso dizer é que não tenho dúvidas que sobre reputacionais existem necessariamente, relativamente aos impactos financeiros, não consigo, porque isto é uma matéria extremamente sensível, isolar um fator, a determinação da taxa de juros de um país decorre de muitos fatores. E isolar um fator e estabelecer uma relação causa e efeito entre esse fator não me parece que tenha sido possível chegarmos a essa conclusão e, por isso, a minha conclusão vai no sentido de que não podemos estabelecer uma relação direta, causa e efeito, entre único e exclusivamente aquele fator, as obrigações sérias, a alteração do perímetro e a taxa de juros do Banco de Portugal. Foi uma das temas aqui muito polémicas e, portanto, sobre isso não tenho com os dados disponíveis, independentemente das convicções pessoais de cada um, mas com os dados disponíveis, onde se pode estar. Prossegue o processo, há uma necessidade de vender o banco, como todos sabemos, havia uma decisão inicial de 2 anos, terminava em 2016, era preciso vender, era preciso resolver esta questão. O governo português confrontou-se mais uma vez com a necessidade de fundo, de negociar com Bruxelas esta alteração destas condições, nomeadamente para conseguir mais um ano de prazo para o processo de venda. E eu aqui queria deixar um enfoque muito especial. Acho que a posição da Comissão Europeia, expressa através da Direção-Geral de Concorrência e também do BCE, tem um quadro legislativo que temos. É este, podemos questioná-lo, podemos ter outras opiniões sobre ele, mas é este. Agora, não tenho dúvidas que ao longo de todo este processo, o papel da DGCOM e da DBC foi determinante, que tiveram uma concepção que, na minha perspectiva, em certos momentos foi prejudicial para o interesse da economia portuguesa e do sistema bancário português, alicerçados em alguns preconceitos até de natureza de concepções ideológicas e de mercado, levados a um extremo excessivo, levados a extremos onde nem sequer os acionistas privados iam, o que não deixa de ser paradigmático, por isso já iremos focar um pouco sobre isso, e por isso está claramente expresso nas diferentes conclusões deste relatório o papel determinante e condicionante das opções que foram tomadas pelos governos, e concretamente não estou aqui, porque esta realidade começou na resolução e continuou até à venda. Sobre isso não tenho grandes dúvidas sobre essa matéria e, claro, isso parece-nos ser um ponto extremamente significativo e decisivo em todo este processo. Voltando à questão da venda, pois já era necessário vender, o banco, houve uma prorrogação, essa prorrogação de prazo veio associada a uma segunda carta de compromissos, onde houve necessidade de fazer, precisamente responder às exigências da Comissão Europeia com um conjunto de novos compromissos, e houve depois, no processo da venda necessariamente, uma terceira carta para criar condições para que permitisse que a venda fosse autorizada. Sobre a venda também, a mesma leitura que tenho na resolução, tenho relativamente à questão da venda. A venda acontece no exercício das competências que cada um tem nestas matérias, ou seja, o Banco de Portugal era a entidade, através do Fundo de Resolução, que tinha essa competência. Os governos tinham as responsabilidades de acompanhar e, simultaneamente, criar condições para que a venda pudesse ser possível, e a DGCOM e a BCE aparecem aqui como sendo aqueles que punham a chancela final no sentido das exigências para que autorizassem. Aliás, não preciso não esquecer que então, particularmente a partir de 2014, o sistema da resolução mudou e da supervisão e toda a arquitetura do sistema europeu alterou-se e ainda reforçaram claramente estes poderes de resolução. Aliás, uma das condições que foi sempre claramente exigida foi que a resolução ocorresse nos termos como execução da resolução, a venda ocorresse nos termos da resolução de 2014, porque se
fôssemos para o mecanismo da BRD, teríamos que estar confrontados eventualmente com uma nova resolução, com outros condicionalismos. E por isso está aqui presente sempre este texto compressor, digamos assim, sobre esta atitude de pressão sobre as opções das autoridades portuguesas e da nossa autoridade do Banco de Portugal e também, obviamente, condicionando de alguma maneira o comportamento e as opções dos diferentes governos. A venda foi feita em mercado, não me parece que haja dúvidas sobre isso. Não me parece que haja dúvidas também que foi feita a melhor proposta, e com isto não estou a dizer que esta era a proposta ideal, foi a melhor proposta existente. Que a proposta melhorou entre a proposta inicial e a proposta final, também não tenho grandes dúvidas sobre isso. Agora, também não tenho dúvidas de dizer e de concluir que este é um contrato desequilibrado. É um contrato desequilibrado, não tínhamos dúvidas sobre isso. É um contrato desequilibrado porquê? Primeiro, porque precisamente por imposição da Comissão Europeia, ao contrário da própria predisposição da Lone Star, a Comissão Europeia impede que o Estado, neste caso que o Fundo de Resolução, tivesse acionista, que tem 25% do capital, tenha o exercício pleno dos seus direitos de acionista. Isto nem sequer nas sociedades privadas, um acionista privado se sentia, digamos assim, confortável com uma posição desta. E é a Comissão Europeia que vem. E a Lone Star aceitou está claro, aceitou a possibilidade do Fundo de Resolução de ter administradores. E todos nós estamos todos de acordo, e ficou evidente dos trabalhos da Comissão, que uma coisa é ter uma comissão de acompanhamento com os poderes que estão desenhadas, porque mesmo mais ou menos poderes, é sempre uma comissão de acompanhamento e não é um órgão de administração, com os poderes que tem a administração, e houve aqui um cercear dessa possibilidade ao Fundo de Resolução. Isto desde logo coloca a relação contratual num plano inclinado, a favor de uma das partes. E por isso, na minha perspectiva, isso é claro e ficou perfeitamente perceptível. E os mecanismos depois que foram criados tentaram, obviamente, ser um remédio, como já disse, mas um remédio insuficiente. E não tenho grandes dúvidas que algumas das questões que depois a vida do novo banco se confrontou e opções podiam ser diferentes se houvesse uma capacidade de intervenção a nível do órgão de gestão, que era legítima, considerando a responsabilidade assumida na recapitalização e nos chamadas de capital, e considerando, ou inclusive, que mais não fosse, a participação acionista do Fundo de Resolução. E por isso, acho que aqui está um fator de crítica, claro, à solução encontrada, que também reconheço que resulta de uma atitude pouco justificada, mesmo em termos de mercado, e algum preconceito da Comissão Europeia relativamente às autoridades mais ou menos de natureza pública, fossem elas Fundo de Resolução ao Estado. Isso também materializou-se depois na questão dos DTAs, onde, mais uma vez, o limite dos 25% e a proteção da posição, se bem que aqui também é uma posição da Lone Star, mas acompanha a posição da Lone Star de não diluir a participação de capital da Lone Star, também é uma posição que não faz muito sentido na minha perspectiva. E há aqui, pronto, um conjunto depois, tudo isto coloca aqui dificuldades na gestão deste dossiê, sem prejuízo. E agora queria introduzir aqui uma nota, é assim, nós ao longo desta comissão, destes trabalhos desta comissão, fomos confrontados com um relatório do Tribunal de Contas. É evidente, na minha perspectiva, as conclusões do Tribunal de Contas não têm necessariamente que ser as conclusões do relatório da Comissão de Inquérito. Mas também reconheço que não se pode, por e simplesmente, ignorar as conclusões do Tribunal de Contas. E, portanto, a opção do relator foi considerar, digamos, como um elemento de trabalho, o relatório do Tribunal de Contas. Mas, aliás, o mesmo fizemos às auditorias que foram feitas no âmbito das auditorias especiais e, por isso, são tratadas no relatório, porque, aliás, foram importantes como base de trabalho, mas também não temos que acompanhar necessariamente ou não. Tinham uma questão em concreto, que era uma pergunta feita no objeto da Comissão, era saber se teria havido ou não
uma situação de dependência e condicionamento dos auditores face ao novo banco? Isso era uma pergunta muito objetiva e obviamente não encontramos, eu pelo menos não encontrei, elementos de prova, elementos factuais que permitissem sustentar essa conclusão. Pelo menos em relação à primeira não há qualquer referência. Em relação à segunda, temos inclusive um relatório da Mazars no sentido de suscitar que não encontra essa... Portanto, aí a conclusão necessariamente é negativa, porque não tenho qualquer outra evidência, sem prejuízo de isso ter sido um debate que aconteceu muito grande sobre esse tema, mas aí a conclusão é negativa. Mas voltando às conclusões do Tribunal de Contas, é evidente que eu aqui sobre isso tive e sobre os assuntos, não sobre as conclusões, mas sobre os assuntos, tive algum posicionamento que foi este. Aquelas que foram claramente, que há coincidência com os depoimentos que aqui foram feitos, estão assumidas desde logo, são assumidas, quer dizer, há conclusões da Comissão que vão no mesmo sentido do Tribunal de Contas. Há conclusões do relatório do Tribunal de Contas que foram infirmadas e por leituras contrárias aqui e, portanto, eu, num dever, digamos, de transparência, o que é que fiz? Optei por identificar as questões e os pontos de vista diferentes que estão aí e, portanto, que não havendo matéria, porque o Tribunal de Contas também não é nenhum órgão jurisdicional no sentido de ser vinculativo à sua opinião e é valorar, mas não implica que necessariamente... E quando há contraditório, quando há opiniões diferentes, e quando portanto, aqui não me senti em condições de concluir noutra forma que não fosse inventariar os problemas, inventariar a questão e portanto, deixá-la. Houve outras conclusões que são profundamente críticas, estou a falar particularmente da questão da comunicação e da percepção pública desse impacto da capitalização do novo banco, tanto na resolução como subsequentemente, não tenho dúvidas que houve uma deficiente comunicação sobre essa matéria e nessa linha, portanto, porque não houve a percepção pela parte do cidadão, mesmo não entrando naquele debate que também que não é consensual, se é público, se é dinheiro público, se não é dinheiro público, mesmo que é para reembolsar ou não no longo prazo, não entrando por aí, não houve, obviamente, a percepção pela parte dos cidadãos, porque a comunicação não o permitiu, do tipo de esforço que podiam ser, mesmo que fosse de uma forma intercalar, digamos assim, por um longo prazo, chamados a sustentar com esta intervenção. Portanto, esta é, digamos, nesta parte, algumas leituras que se fazem sobre isto e queria-me situar agora também numa outra questão, na administração do novo banco. A administração do novo banco, aliás, há um ponto, o facto de nós não termos conseguido aqui a colaboração dos responsáveis principais do novo banco para nos dizerem quem toma decisões no novo banco não, quem toma decisões na Lone Star, acho que é uma questão essencial e que marca esta relação. Há uma certa desconfiança na sociedade portuguesa relativamente à Lone Star. E era uma oportunidade, na minha perspectiva, ótima, porque que a Lone Star, neste caso, por via indireta, pelos representantes, pelos seus representantes no novo banco, nos órgãos sociais, que foram nomeados por ele, pudessem, no fundo, deixar claro quem é que define a estratégia, quem é que está comprometido com o novo banco, como é que as decisões são tomadas pela parte do acionista. E não houve essa capacidade. E isso, da minha perspectiva, cria um grau de desconfiança, digamos assim, de falta na opinião pública relativamente ao novo banco, e isso devia ter sido desfeito e não houve a capacidade, não houve a vontade, não sei, de o desfazer. E isso é uma nota clara que deixo de reparo a Byron Hines e a António Ramalho, em concreto, e obviamente também ao gestor da Nani Holdings, mas ninguém conseguiu perceber bem qual era o papel dele aqui, se escrevia cartas, se criava cartas, se assinava cartas, quer dizer, não é uma questão transparente e ficou clara. Ficou também claramente identificado, na minha perspectiva, que há práticas no novo banco aportadas pela Lone Star que não são saudáveis.
e a presença de um conjunto de pessoas que têm papéis relevantes no novo banco e que estiveram ligados à Lone Star ou indiretamente através de sociedades que com elas colaboravam em forma quase específica, cria também na sociedade portuguesa a sensação de que o chamado interesse público pode estar a ser prejudicado, porque nem sempre, claramente nem sempre, em muitos casos, o interesse do acionista Lone Star é coincidente e é o mesmo que o interesse do Fundo de Resolução. E isso foi particularmente visível, e foram então identificados, e na nossa perspectiva estão no relatório, e são casos que entendo que podem, eu não posso dizer que do ponto de vista legal estão tipificados como um conflito de interesses, mas que tendem, claramente. Por exemplo, o facto de Byron Hines ser presidente de um banco até julho de um ano, banco esse da propriedade de um fundo internacional que é o Cerberus, e passado 2 meses ser chairman do novo banco, e a seguir ser vendido uma filial e ser vendido um pacote de ativos à Cerberus, é nitidamente uma situação que nos coloca no domínio de podermos estarmos aqui perante situações que não são claras, que são suscetíveis de serem interpretadas como aqui um claro conflito de interesses. E por isso não posso deixar de os identificar, e acho que o novo banco tinha toda a vantagem em ler estes sinais. Aliás, não me parece que os leia, porque, por exemplo, há uma outra situação. A banca, e aliás houve aqui um depoimento do Presidente da Caixa Geral de Depósitos, em que claramente referiu-nos que era opção da Caixa Geral de Depósitos, de outros bancos, de grandes devedores não irem para pacotes de comercialização por causa do risco moral que podia daí resultar. E o novo banco fê-lo, e o novo banco anunciou ao mercado há 2 dias que vai fazer outra vez. Portanto, ou seja, continuam a não perceber os impactos que esta situação tem na opinião pública e na importância que haveria em não haver estas situações na perspectiva da credibilização do novo banco. Deficiências na compliance, deficiências na verificação, no apuramento dos procedimentos com vista aos conflitos de interesses, são identificados ao longo destes trabalhos, já tinham sido identificados, mas continuaram a ser identificados. Uma atitude, obviamente, de tentar otimizar as chamadas de capital, está em alguns casos identificada, e, portanto, e aí uma nota que o Fundo de Resolução, nós podemos especular ou não, se teve a ver um pouco com a maior pressão política ou pressão mediática da opinião pública sobre isso, mas que existe uma atitude do Fundo de Resolução, e no fundo, como verificam, aumentaram claramente o conjunto de litígios relativamente à percepção com o novo banco, e, portanto, há aqui toda uma postura da administração do novo banco que não é salutar, e por isso merece a crítica, e merece a crítica em muitas das conclusões. E por isso eu não quis deixar de o evidenciar. E depois temos análise ao longo dos pacotes, das vendas da comissão dos pacotes, dos imóveis, práticas de avaliação, um conjunto de matérias que de alguma maneira para nós nos deixam desconfortáveis e portanto merecem no fundo toda a censura, e portanto eu não optei por fazer recomendações à administração do novo banco porque não me pareceu que fosse esse o caminho. A administração do novo banco tem que perceber, diz que é muito escrutinada, com certeza que sim, mas já agora também deve retirar conclusões do escrutínio onde que é feito, e não caberia propriamente fazer recomendações na minha perspectiva. Não sei se os deputados terão outra intervenção, outra leitura, mas se o tiverem muito bem, eu é que optei por não o fazer porque não me pareceu adequado. Há também umas outras identificações de uma situação de conflito de conflito de interesses, particularmente na questão da Oliver Wyman, que já era identificada pelo Tribunal de Contas, mas que acompanho essa nota. E por isso, em síntese, sem estar agora, já me alonguei bastante,
Portanto, o que eu queria dizer é que acho que nós fizemos um trabalho notável, nós, quer dizer, a Comissão, o trabalho foi imenso. Queria deixar aqui uma palavra muito especial a todos os deputados, também a todas as pessoas que colaboraram, os assessores, os membros da Comissão dos Serviços, ao professor Presidente, sobre este trabalho. Eu, aliás, estou aqui, há um ponto que eu não posso deixar de falar, e isto que estava-me a passar, que é a questão dos devedores. Há um último artigo, um último conjunto de conclusões relativamente aos grandes devedores. E eu acho que os grandes devedores marcaram de alguma maneira também o trabalho desta Comissão. E não é por acaso, não me cabe agora fazer juízos de oportunidade, mas não tenho dúvidas que a percepção mediática dos temas não quer dizer que eles não tivessem a ser investigados. A justiça tem o seu tempo, não é o nosso, são coisas necessariamente diferentes, mas algumas audições que aqui passaram, e eu fiz questão de as evidenciar na parte do relatório, houve comportamentos altamente deploráveis, que, no fundo, em linha com as práticas que levaram à criação das situações, portanto, também não ficamos tão surpreendidos como isso. Uma coisa está intimamente ligada à outra, para comportamentos altamente deploráveis, que mostram, no fundo, toda uma relação, toda uma teia, toda uma prática, que eu acho que não é a prática dos empresários portugueses, fique claro, mas que deixou muito claro ali uma relação promíscua, uma relação de dependência, uma relação descendente claramente entre a gestão do Grupo BES e um conjunto daquelas pessoas que aqui passaram, em todos eles tinham um traço comum, ou faziam negócios com suporte, por indicação, ou por concertados, e o financiamento era o mecanismo usado para os agilizar. Isto está claro, em claro prejuízo dos portugueses, não tínhamos dúvidas sobre isso, e, portanto, há uma descrição muito exaustiva, aliás, é aquela que nós temos sobre o que se passou em relação a estes 4, 5 grandes devedores. Há responsabilidades identificadas em algumas delas relativamente a algum atraso e uma forma pouco célere e pouco efetiva de tratamento pela parte também da administração do novo banco, que podia eventualmente ter tido, e aliás algum comprometimento em algumas decisões que existiram. Estou a falar concretamente na questão do capital criativo, que já é uma decisão da administração de António Ramalho, e por isso é um ponto também que ficou muito claro. Acho que temos que ser capazes de perceber o que são os empresários portugueses, que isto que está aqui não é a imagem do setor dos empresários portugueses, mas que é uma imagem muito má e que deve ser claramente sancionada, criticada, exposta, porque a gente pode dizer, mas isto... Não, tem que ser exposta, temos que perceber e acho que aqui a Comissão de Inquérito deu um ótimo contributo a tornar mais limpo, digamos assim, se me é permitida esta expressão, a um certo setor. E, aliás, hoje as práticas da banca são um pouco diferentes. Temos ainda aspectos de nuvens ainda não esclarecidas. Vamos ver como é que vamos gerir esta última informação. Como é óbvio, não está tratada, não tinha que estar no relatório, porque não tinha vindo até aqui. Se tivermos matéria, mesmo eu da minha parte, enquanto relator, se achar que posso contribuir com alguma coisa de útil a juntar, com certeza que estarei disponível para isso, mas também hoje o relatório já não é tão só do relator, é mais dos grupos, dos membros da Comissão aqui presentes. E por isso era esta nota que me tinha faltado relativamente à questão dos grandes devedores, que não me podia passar sem ser aqui referida, e portanto estava voltando à parte final. Acho que o empenho foi muito, a audição, os trabalhos foram muito condicionados, como vocês sabem, pela questão da pandemia, mas fizemos aqui um trabalho muito, muito, muito significativo, teve impacto, permitiu-nos hoje, portanto, dar um contributo para o esclarecimento de toda esta situação do novo banco, mas pronto, também termino com uma nota. E isto, se calhar estou a falar em causa própria, mas acho que era importante deixar uma reflexão que seria importante, todos nós. Acho que a pior coisa que nos pode acontecer no fim disto tudo
depois de todo este trabalho que nós fomos capazes de fazer, é não sermos capazes de passar para a opinião pública a capacidade de termos sermos capazes de ter uma leitura conjunta e global sobre os trabalhos desta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio, por esta apresentação. Todos os senhores deputados já repararam que têm o relatório preliminar nos vossos e-mails. Foi distribuído no início da apresentação do Sr. Deputado Relator. E eu perguntava se algum dos senhores deputados pretende fazer alguma intervenção. Já. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, naturalmente, a primeira palavra para saudar o relator. Todos nós temos a percepção das dificuldades que é fazer este relatório, um relatório que visa espelhar aquilo que é o nosso trabalho, de meses, de largas dezenas de audições, de milhares de documentos que foram recebidos, da discussão, a vida, e que nem sempre é fácil passar para uma forma sintética para um único documento. E, portanto, a palavra é de saudar o relator pelo trabalho desenvolvido, naturalmente. E subscrever os cumprimentos que faz aos serviços da Comissão, a todos aqueles que participaram ativamente nos trabalhos da mesma e ao Sr. Presidente pela forma eficiente como dirigiu os nossos trabalhos. Sobre o conteúdo do mesmo, dizer que, Sr. Presidente, evidenciei, ouvindo aquilo que foi agora a apresentação, um grande fosso entre a apresentação moderada, consensual, que o Sr. Relator aqui nos fez, e o conteúdo do relatório, e o texto do mesmo. O texto do mesmo corresponde à narrativa do Partido Socialista, não é um relatório que possa ser assumido na nossa ótica pela Comissão e, se ele não sofrer profundas alterações, merecerá o voto contra do Partido Social Democrata. Ou, pelo menos, dos deputados, é melhor apresentar de forma correta, dos deputados do Partido Social Democrata. Isso é claríssimo. E, portanto, ou é profundamente alterado, ou não terá, da parte dos deputados do PSD, o nosso voto sequer de abstenção para o viabilizar. E vou dar aqui alguns exemplos do mesmo. Primeiro, as críticas à supervisão. É verdade, são relativamente consensuais, mas o relator baseia-se em juízos de valor, retira conclusões que não se baseiam em factos, mas em suspeições. Vou dar um exemplo. Diz numa das suas conclusões, o facto do relatório Costa, não vou ser textual, o facto do relatório Costa Pinto apresentar críticas ao Banco de Portugal foi a razão por qual o governador Carlos Costa o não quis tornar público. Se dissesse, poderá ter sido a razão, é uma coisa. Mas que nós concluamos que foi essa a motivação pelo qual ele não quis, não sei se foi porque ele gosta mais de ter as coisas na gaveta. Isto aí é um exemplo de que não se baseia em facto, mas em uma suspeição, uma insinuação. Ora bem, uma comissão de inquérito não é para se basear em conversas de café, em conversas dos mídia, mas em factos. E nós não podemos concluir que essa foi a razão pela qual o Dr. Carlos Costa não quis divulgar o relatório. Aliás, só para dar um segundo exemplo do enviesamento completo do mesmo, quando aparecem as críticas do Tribunal de Contas, o relator teve o cuidado de apresentar o contraditório.
E dizer o Tribunal de Contas diz isto, mas os governos, os sucessivos governos, Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, disseram isto. Aqui, se calhar, só para dar o exemplo, aqui já não há contraditório. Porque o Governador Carlos Costa também argumentou porque é que não tomou a decisão que tomou. Ou vamos a partir do princípio que assumimos que o contraditório deve estar expresso no relatório e então deve estar sempre expresso quando houver oposições divergentes, ou não é, o contraditório é explanado quando é para salvar as costas do governo socialista, mas, caso contrário, não é preciso contraditório nenhum, a crítica que for feita é já uma crítica que nós vamos assumi-la como boa. Enviesamento do mesmo. A mesma coisa em relação à resolução. Em relação à resolução e depois à alienação, novamente o tal enviesamento. No problema da resolução é explanado o seguinte. Isto é narrativa do Partido Socialista, pura e simples. Aliás, nem sei se isto não vai aparecer na campanha do Dr. Fernando Medina, porque até aparecem aqui aquilo que todos nós concluímos que não era realidade. Aparecem com nomes governantes do governo da altura, do governo anterior. Até o Dr. Carlos Moedas, que sabia tudo e que nada fez. Quando se fala do atual governo, os nomes são omissos. Fala-se do governo, mas já sequer não se cita o Dr. Mário Centeno. Só para dar o exemplo da imparcialidade do mesmo. Para o outro, não, os nomes carrapachados. Mas para este é o governo, é uma entidade abstrata. Enviesamento completo. Ou a questão de dizer que, por exemplo, que foi a Ministra das Finanças, da altura, que definiu qual era o montante. Quando as declarações que aqui foram feitas por várias entidades da primeira capitalização, é que foi a proposta que lhe foi apresentada e ela concordou com ela naturalmente. Portanto, depois de dizer que foi ela que tomou a decisão, isso é outro facto estranho. A resolução, até no montante da capitalização, o Governo é que tomou. O Banco de Portugal devia ser um simples assessor. Na alienação, o Governo, coitado, só foi informado, nunca soube de nada, era simples, não participou em nada. A responsabilidade do bom e do mau é tudo do Banco de Portugal. O Governo limitou-se a acompanhar o processo. Portanto, 2 pesos e 2 medidas. Depois temos aqui algumas incongruências mesmo. O problema no montante do valor da capitalização inicial não era sequer de capitalização do banco. Era um problema de liquidez, face à fuga de depósitos que acontecem nos dias a seguir à resolução. E, portanto, que pôs a nu, efetivamente, um problema de capitalização, verdade. Mas se não tivesse havido fuga de depósitos, porventura, o problema não tinha atingido esta dimensão. Aliás, estamos a falar sempre de 400 ou 500 milhões, porque era a diferença, o intervalo que estava em cima da mesa, e, infelizmente, aquilo que se veio a confirmar é que para uma capitalização correta, face à realidade, estamos a falar de um valor muitíssimo superior. De igual modo, evidenciando o tal enviesamento socialista do relatório, quando chegamos à fase da alienação, foi aqui referido por diversas entidades que praticamente todos perceberam que o montante de capital contingente era para ser utilizado. Desde o início. Ora bem, e que só não foi feito antes, o Dr. Mário Centeno até confirmou isso, por causa do impacto direto que isso tinha nas contas públicas. Mas isso já é omisso. Precisamente porque contrariava o discurso do Dr. Mário Centeno, Ministro das Finanças, de que não havia nenhuma garantia e que o valor não era para ser utilizado na altura da alienação.
Diz-nos agora que o contrato era desequilibrado. É pena que essa expressão não esteja expressa no mesmo. E em relação à administração do novo banco, em relação à administração do novo banco, para além de haver alguns erros factuais, nomeadamente sobre a inclusão de determinados ativos numa carteira que de facto não foi noutra, ou o valor da alienação da tranquilidade, foi feita por um valor superior àquilo que aqui está expresso. Portanto, para além de erros factuais, que eu posso compreender pela multiplicação de informação e necessidade de cumprir um prazo para a apresentação do mesmo, mas, em relação à administração do novo banco, não se evidencia deste relatório, por exemplo, todas as dúvidas que têm surgido sobre o regime de incentivos que estava criado e, portanto, se a alienação dos ativos foi feita pelo justo valor. Não se detecta essa conclusão. E hoje, até pelos casos vindos a público, claramente se percebe que houve, porventura, negligência da administração no novo banco na alienação de algum desses ativos. Sr. Presidente, é uma avaliação muito preliminar. O relatório é um relatório extenso que vai merecer o nosso cuidado. Iremos apresentar um conjunto vasto de propostas de alteração, porque entendemos que para o prestígio da Assembleia da República e desta Comissão de Inquérito devemos todos fazer um esforço para termos um relatório aprovado com uma maioria tão ampla quanto possível, como aconteceu com o relatório da Comissão de Inquérito anterior, e por isso estamos imbuídos desse mesmo espírito. Para isso iremos apresentar propostas, estamos disponíveis para trabalhar nos próximos dias, mas, repito, terá que ser substancialmente alterado para vir a merecer o nosso voto favorável. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Faz favor. Bom dia de novo, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Eu não consigo ativar a imagem desta minha intervenção, portanto peço já desculpa por causa disso. Queria começar por saudar o Sr. Deputado Relator, o Deputado Fernando Anastácio, pelo esforço que desenvolveu na elaboração deste relatório. Relatório esse que diz respeito aos trabalhos de uma comissão de inquérito que teve um objeto muito extenso, muito vasto, como sabemos, com um horizonte temporal muito alargado. Foram muitas as audições presenciais, foram também alguns os depoimentos escritos, foi muita a documentação que foi enviada para este inquérito. Provavelmente foi humanamente impossível aos deputados lerem e analisarem toda a documentação enviada. Este relatório é, sem dúvida, o produto de um enorme esforço de trabalho do deputado relator, das pessoas que com ele colaboraram e também dos serviços da Comissão e da mesa da Comissão, que tudo fizeram para que o deputado relator e o próprio inquérito pudessem ter as ferramentas necessárias para que no dia de hoje pudesse estar a ser apresentado o relatório. O relatório foi-nos enviado há pouco tempo. Este é o momento da apresentação do relatório, não é propriamente o momento do debate do relatório. Julgo que seria precipitado, como acho que aconteceu agora com esta intervenção do PST, ter uma intervenção conclusiva sobre aquilo que é a proposta de conclusões do deputado Fernando Anastácio, mas não posso deixar de comentar aquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco. Eu julgo que caiu a máscara ao PST nesta intervenção do Deputado Duarte Pacheco. O PST sempre quis fazer um combate político-partidário com esta comissão de inquérito. E se o tentou disfarçar ao longo dos trabalhos, desta vez, com esta intervenção,
logo no primeiro minuto de rescaldo da apresentação do relatório, mostra que esta era a cartilha do PST desde o primeiro dia do inquérito. Aliás, não pude deixar de reparar numa defesa intransigente do ex-governador Carlos Costa, que fez há pouco o seu deputado Duarte Pacheco, algo que é novo, é uma novidade na narrativa do PST, na cartilha do PST, mas que revela de facto um interesse escondido que não era conhecido deste inquérito. Reparei também que o seu deputado Duarte Pacheco não presenciou, nem em tempo real, nem a posteriori, muitas das audições que foram efetuadas. Porque se tivesse estado atento a muitas das audições que se realizaram, certamente não teria feito as apreciações que fez relativamente a algumas das conclusões que quis trazer para cima da mesa agora na sua intervenção. E, portanto, do lado do Partido Socialista e dos deputados do Partido Socialista nesta Comissão de Inquérito, entendemos que este é o tempo de analisar o relatório, as suas conclusões e as recomendações. É o tempo de olhar de forma crítica para cada uma dessas conclusões. Certamente que o Partido Socialista apresentará propostas de alteração e propostas de aditamento, quer às conclusões, quer às recomendações, mas estamos imbuídos de um espírito construtivo, porque queremos contribuir para a aprovação de um relatório que certamente, para que seja o mais isento possível e para que seja o mais factual, que é o mais importante, ele tem de ter, obviamente, aqui um desinteresse partidário portanto, ao longo da sua estrutura, principalmente nas conclusões e nas recomendações, e para isso também queremos contribuir e, portanto, do nosso ponto de vista, reafirmo que este é o tempo de analisar o relatório, as suas conclusões e as suas recomendações. Um relatório com cerca de 500 páginas, com mais de 100 conclusões, não é possível analisá-lo em tão pouco tempo, e muito menos um relatório desta dimensão e com mais de 100 conclusões, em tão pouco tempo, permite uma manifestação política, como fez agora o PST, muito inflexível e, aliás, seria mesmo de evitar, porque marca, obviamente, o início do debate das conclusões do relatório, e nós precisamos, obviamente, de um PST, precisamos que os deputados do PST estejam mais flexíveis do que inflexíveis na casa de partida para a aprovação do relatório. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cília Meireles, por favor. Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Anastácio pelo relatório e lembrar a todos que este trabalho, que é certamente muito extenso, muito laborioso e que resulta não apenas do momento em que esteve a fazer o relatório, mas também de todas as audições e de todos os meses de trabalho que aqui tivemos em audições e em apreciação de documentos, e, portanto, esta é uma primeira apreciação. Nós estamos a falar de um relatório com mais de 400 páginas e, portanto, eu acho que essa primeira coisa sobre o enorme trabalho que é exigido a um relator tem que ser dito. Isto posto, e sobretudo também por causa disto, eu gostava de poder neste momento fazer uma intervenção diferente. Até porque nas comissões de inquérito que já tivemos, e foram várias à banca, eu posso falar, por exemplo, da primeira que houve ao BES ou da segunda à Caixa Geral de Depósitos, foi possível chegar a conclusões quase unânimes e mesmo unânimes no caso da Caixa Geral de Depósitos. E isso foi possível precisamente porque os relatores se colocaram numa posição de absoluta imparcialidade, face aos seus próprios partidos ou aos governos que apoiavam. E, portanto, eu gostava de, neste relatório, poder dizer o mesmo, mas a verdade é que não posso, é impossível, porque aquilo que perpassa, não daquilo que disse o Sr. Deputado Fernando Anastácio aqui, até porque eu concordo com a generalidade do que disse, mas eu tenho que dizer isto como é, não é isto que está e não é isto que ressalta da análise das recomendações do relatório, porque da análise das conclusões e das recomendações, aquilo que eu encontro não é um relatório, é uma narrativa parcial e que é uma determinada narrativa coincidente com a do Partido Socialista e não com a dos outros partidos daqui, não são os pontos em comum, são sobretudo os pontos que fazem a diferença, e é também, e é importante que nós tenhamos esta noção,
e a noção da responsabilidade de deputados numa comissão de inquérito, nós devemos manter um afastamento, acho eu, salutar, em relação aos nossos próprios partidos e aos governos que apoiamos. E por isso mesmo uma comissão de inquérito não deve ser e não pode ser um ajuste de contas, nem entre governos, nem entre governadores. E eu acho que deste relatório resultam as duas coisas, um ajuste de contas entre um governo que veio depois em relação a um governo que veio antes e entre um governador que veio depois em relação a um governador que veio antes e também um branqueamento que eu acho completamente incompreensível do governador Vítor Constâncio. Só é mesmo compreensível à luz de uma análise completamente partidária da governação do Banco de Portugal. Há duas ou três coisas que eu gostava de ressaltar, sem prejuízo da apresentação de propostas de alteração, mas há aqui uma divergência que é de fundo. Todo o relatório é estruturado de uma maneira que, do meu ponto de vista, é parcial e que torna quase impossível a concordância em relação a toda a filosofia de base, me parece parcial. Em todo caso, eu chamo a atenção para o seguinte. Primeiro, não vejo utilidade nenhuma em estar a reescrever o que se passou na Comissão de Inquérito ao BES, que, aliás, mereceu amplo consenso. Portanto, a primeira parte destas recomendações parecem-me substancialmente mais parciais do que aquelas a que tínhamos chegado na primeira Comissão do BES. Tem uma parte em relação ao relatório Costa Pinto que me parece que faz todo o sentido fazer parte. Eu acho, aliás, que até devíamos ir mais longe, deixando explícito que consideramos que não há motivo para o relatório Costa Pinto ser considerado confidencial e que ele devia ser público. Isso parece-me melhor do que fazer juízos de valor sobre a razão pela qual ele foi escondido, que todos podemos ter a nossa opinião, mas devemos ter noção de que é uma opinião. Sendo crítico e sendo críticas duras em relação à supervisão, com as quais eu concordo, agora não posso concordar com o absoluto branqueamento de tudo o que se passou no consulado de Vítor Constâncio, que faz parte do relatório Costa Pinto, e o que faz parte é que o governador Vítor Constâncio fez zero. E, portanto, eu não posso compreender um relatório que é extraordinariamente crítico em relação a uma supervisão que fez pouco, e bem, do meu ponto de vista, e em relação à supervisão que veio antes e que não fez rigorosamente nada, é omisso. Portanto, não consigo entender. Acho que temos que ter noção da diferença e temos que seguir aquilo, aliás, que diz o relatório Costa Pinto em relação a essas duas. Depois, há uma enorme discrepância entre a decisão, a maneira como é analisada a decisão da resolução, a venda falhada e a decisão de venda, em que, quando o governo é um, há uma absoluta responsabilização do governo e quando o governo é outro, há uma absoluta desresponsabilização do governo. Nós não podemos ver as coisas de maneira completamente diferente quando é um governo e quando é outro. Sobretudo, é preciso que se perceba que, em relação à decisão de venda, há conclusões extraordinariamente importantes do relatório do Tribunal de Contas que eu não encontro aqui expressas, designadamente a maneira como quer a resolução, quer a venda afetaram o erário público. O que encontra é a parte da salvaguarda do interesse público, a parte em que o Tribunal de Contas é crítico em relação à maneira como o interesse público não foi salvaguardado, como o erário público não foi salvaguardado e em relação à falta de transparência, e falo com absoluta vontade e imparcialidade. Estamos a falar de vários governos aqui, mas não encontro essa parte. Ou por outra, não o encontro em relação a um dos governos e, portanto, não vejo razão nenhuma, sendo que a maneira como a absoluta desresponsabilização de um governo na altura da venda manifestamente contraria a correspondência que faz parte do espólio desta Comissão e os próprios depoimentos do Banco de Portugal e até do mais que aqui tivemos. Depois, por último, eu creio que seria importante, em relação ao contrato, são tecidas muitas opiniões sobre a gestão do novo banco e a maneira como o novo banco é gerido. Não há nenhuma posição crítica em relação à maneira como o contrato foi negociado. Eu não percebo como pode uma entidade pública, como uma comissão de inquérito, ser todo o tipo de considerações sobre a maneira como o novo banco é gerido,
mas ser absolutamente acrítica em relação àquilo que o Estado português salvaguardou para si, porque o Estado português negociou um contrato com determinadas condições. E das duas, uma, ou ele está a ser cumprido ou não está a ser cumprido. Se nós entendemos que a gestão do novo banco não é aquela que devia ser, então temos que retirar daí as conclusões, e as conclusões é que isso devia ter sido dito à contraparte privada na altura da negociação do contrato. Eu acho impossível dizer-se que o contrato foi muito bem negociado, mas que não estão lá nenhumas das cláusulas que agora nós vimos dizer que eram relevantes que estivessem. A não ser um exercício de opinião que eu acho mais propício para debates ou mesmo para cafés do que para relatórios de comissões de inquérito, não vejo nenhuma utilidade nisso. Não vejo, sinceramente, nenhuma utilidade disso, e a mesma lógica aplica às remunerações. Ou esta possibilidade tinha sido vedada no contrato, e nós entendemos que ela devia ter sido vedada, ou então, se não foi, nós podemos ter opiniões, mas eu creio que não cabe ao Parlamento, a não ser que queira legislar, aí se imiscuir, da mesma forma em relação a conflitos de interesses. Eu acho que o Parlamento pode considerar que a legislação em relação a conflitos de interesses é demasiado permissiva e pode querer alterá-la. Não me parece que faça muito sentido um corpo legislativo dizer isto não é proibido, isto é permitido, deve continuar a ser permitido, mas nós achamos mal. Das duas, uma, ou retiramos as consequências daquilo que achamos, ou então achamos diferente. Agora, estarmos pura e simplesmente a lançar uma nuvem de suspeição e de opinião sem daí retirarmos consequências, não me parece. Por último, em relação, e sobretudo à questão dos grandes devedores, eu acho, e aqui acho que há espaço nítido para melhoria, até porque creio que aqui, nesta matéria, haverá abertura. Eu acho que temos que ir bastante mais longe no que toca às conclusões que tiramos em relação aos grandes devedores, e que se impõe que esta Comissão de Inquérito faça também uma reflexão sobre o que é a justiça. Quer a justiça do ponto de vista cível, do ponto de vista da cobrança de dívidas, dos mecanismos de insolvência, porque, na verdade, nós temos mecanismos nos bancos e estamos a ser responsabilizados por dívidas aos bancos que percebemos que o sistema judicial não tem condições de cobrar, mesmo quando os devedores têm meios para pagar, e isso, do ponto de vista cível e dos mecanismos de insolvência e de cobrança de dívidas, é uma reflexão que tem que ser feita, porque não é aceitável que o contribuinte e não é aceitável que quem é cobrador seja responsabilizado por dívidas quando os devedores têm capacidade para as pagarem, e do mesmo ponto de vista da justiça criminal, acho que também se impõem algumas conclusões, porque a verdade é que nós estamos a falar de factos que têm a sua origem, alguns no princípio na segunda parte da década de 2000, e portanto convém perceber-se porque é que nós estamos a fazer isto, porque é que a justiça está a atuar em 2021 e não atuou nessa altura. Acho que convém também não branquear este facto. Por último, também em relação à supervisão, eu concordo com algumas das conclusões que aqui estão, mas acho que devíamos ir bastante mais longe no que toca à revisão, sobretudo o que é a supervisão no Banco de Portugal. E enquanto não fizermos uma discussão a sério sobretudo sobre a separação da supervisão prudencial e da supervisão comportamental, acho que estamos a introduzir remendos e a criar novos organismos sem ir ao cerne do problema, que é o mau funcionamento do Banco de Portugal, que é aquilo que perpassa todas as comissões de inquérito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Duas notas só para dizer o seguinte. Esta não é a altura de fazer a discussão do relatório, obviamente. Estamos todos de acordo. E já agora uma segunda nota para dizer que os serviços da Comissão distribuíram um relatório aos senhores deputados hoje às 10h38. Foi esta a hora em que foi distribuído o relatório pelos serviços da Comissão. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu queria, em primeiro lugar, associar-me aos cumprimentos que já foram feitos ao deputado relator. O trabalho que está aqui é um trabalho imenso, aos serviços que tiveram a dar o suporte necessário a esse trabalho hercúleo, e ao Sr. Presidente, que devo dizer, foi a minha primeira comissão de inquérito e fiquei com um exemplo, um padrão de gestão de uma comissão destas que acho que me poderá servir no futuro. Tendo dito isto, o apelo final do deputado Fernando Anastácio, na sua intervenção, de que apelava a um consenso tão alargado quanto possível, durou 30 segundos. E durou 30 segundos por culpa sua, Sr. Deputado. Porque, de facto, há demasiadas matérias parciais no relatório que nos foi distribuído, e há uma coisa que me surpreendeu, que é uma diferença significativa de tom entre aquilo que ouvimos hoje e aquilo que tínhamos tido a oportunidade de ler anteriormente, que me leva a uma de duas interrogações. Ou
vamos ter uma revisão feita pelo próprio relator do relatório que fez, porque é a sua apresentação que prevalece, ou está a tentar dourar a pílula relativamente àquilo que vamos ter que discutir e votar a partir da próxima semana. Como diz o Sr. Presidente, eu não acho que este seja um momento para fazer a discussão do relatório e da mesma maneira que a Iniciativa Liberal não entrou na Comissão de Inquérito com pré-conclusões ou com alvos marcados para fazer pontos políticos, também não vai entrar na discussão mais ou menos avulsa do relatório com os mesmos objetivos. O que vamos fazer, tendo o relatório uma componente factual, uma componente de conclusões e uma componente de recomendações, é olhar para aquilo que seja factualmente impreciso, de acordo com as nossas notas, e alterar, e espero que isso seja relativamente pacífico, porque isso significaria, de outro modo, que era a memória que estava a falhar. Na parte das conclusões, vamos ter de ser muito exigentes relativamente à evidência factual que sustentam estas conclusões e ao equilíbrio com que essa evidência factual é utilizada ao longo do relatório e ao longo do extenso período de tempo que o relatório cobre. E, finalmente, relativamente às recomendações, já foram aqui mencionados alguns aspectos com os quais eu concordo, mas, no geral, eu gostaria que elas fossem bastante mais robustecidas, porque se é verdade que nós não podemos estar a fazer processo de intenções, e não é isso certamente que nós iremos propor fazer, também é verdade que não nos basta descrever factos e daí retirar conclusões sem perceber exatamente porque é que aconteceram as coisas que aconteceram. Quais foram, por exemplo, a importância da cultura de secretismo no Banco de Portugal, ou cultura de compadrio entre a banca em Portugal e o poder político, ou a subserviência ou até a dependência dos auditores relativamente aos auditados. Há uma série de matérias que têm que ser colocadas preto no branco e, sim, dar origem a revisões legislativas sempre que caiam dentro da competência deste Parlamento. Portanto, da parte da Iniciativa Liberal, será com isso que contarão a partir de segunda-feira, as nossas propostas de alteração concretas, para que, no fim, de facto, possamos ter um relatório nos quais nos possamos rever de uma forma geral e não contribuir para este o tal apelo que durou 30 segundos, este ping-pong de acusações políticas que eu já temia que viesse a acontecer, porque assistimos nesta Comissão de Inquérito à convocação de Carlos Moedas para vir aqui depor, que não tem, e ainda hoje estou para perceber como é que é possível defender a convocatória de um depoente como aqueles. Mas, enfim, já me estou a alongar relativamente a isso. Queria só reafirmar que, da nossa parte, contarão com a mais, ou pelo menos tentaremos ser a mais isenta tentativa de propor alterações de forma a tornar este relatório aceitável à maior parte dos deputados aqui presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, para terminar, eu queria só relembrar, Srs. Deputados, que a apresentação das propostas seja até sexta-feira às 15 horas, para podermos elaborar o quadro e enviar a cada um dos senhores deputados esse quadro, bem como todas as propostas, onde estão contidas todas as propostas de alteração ao relatório preliminar. E que fica marcada uma reunião para a próxima segunda-feira às 10 horas, para iniciarmos a discussão para votação na terça-feira. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor. Sr. Presidente, eu levo à letra as intenções expressas pelos senhores deputados que falaram. Se não é para fazer a discussão, então não se faz a discussão. Mas dizer que não é para fazer a discussão e fazê-la parece um pouco contraditório. A minha única pergunta é se o deputado relator, face a esta discussão que não era para ser feita, vai alterar o relatório de alguma forma até o momento da apresentação das propostas de alteração, ou se nós vamos trabalhar com base na versão preliminar que foi distribuída e garantir que não há qualquer outra versão até o momento de elaboração e discussão das propostas, porque isso cria uma confusão de várias versões e portanto, só queria estabelecer que a versão de trabalho é esta e é sobre esta versão que faremos alterações. Não quer substituir o Sr. Deputado Relator, mas partir do princípio que a versão de trabalho é esta, mas o Sr. Deputado Relator dirá. Faz favor, Sr. Deputado Relator. Não sei se... Eu acho que, de facto, não é um momento para fazer o debate e a discussão do relatório. E como não é, porque admito que será sempre se fizéssemos esse exercício agora, estaríamos necessariamente a fazer um exercício que não era sério, porque não, há uma impossibilidade física, digamos assim, de ter a percepção global do relatório. E, portanto, eu só pedia depois
só pedia o seguinte: eu não vou fazer nenhum considerando sobre as opiniões que foram expressas, que respeito e, portanto, e que obviamente tenho em consideração e terei a necessária capacidade e abertura para a sua ponderação. Agora, há uma questão. Não convirá, em momento algum, dizermos aquilo que não está escrito. E eu convidava-vos, e só faço um desafio, é que leiam no capítulo conclusões sobre as responsabilidades das entidades Banco de Portugal, DGCOM e Governo, leiam as 3 conclusões que estão nesses capítulos, as conclusões, e depois leiam também as 3 que estão relativamente à venda às mesmas 3 entidades. E se conseguirem, mesmo ou nas palavras, ou na organização, ler algum método diferente de análise, eu serei o primeiro a dar a mão à palmatória. Mas garanto-vos que não encontrarão. E por isso, acho que de facto não devemos estar a fazer hoje esse relatório. Relativamente, este é de facto a pergunta concreta colocada. Esta é a proposta do relator. É evidente, à partida, temos um calendário relativamente muito apertado. Eu tenho, do ponto de vista conceptual e do ponto de vista de mente, de espírito, toda a abertura do mundo a fazer tudo, que não há trabalhos perfeitos, e os trabalhos podem ser sempre elaborados, podem ser sempre alterados e melhorados, digo eu. Agora, portanto, o ideal seria que que trabalhássemos sobre esta versão, mas com o mesmo espírito aberto, também não gosto e não queria fechar completamente a possibilidade de pontualmente poder eu mesmo fazer alguma reflexão que me pudesse levar a alguma alteração. Mas se isso acontecer, terei o cuidado prévio, obviamente, de sinalizar isso. O que é com isto eu quero dizer? Que mecanismos demasiado rígidos nestas matérias não são bons para um bom resultado final. E, portanto, não gostaria de ficar fechado, e acho que a Comissão não deve ficar fechada num processo de uma grelha tão fechada de abordagem do tema. O ideal isto é o trabalho, os partidos vão obviamente, e os deputados, cada um por si, raciocinar sobre eles e fazer propostas de alteração. Esta é a ponto de partida. Concedam-me, e queria reservar para mim, a faculdade de, se entender necessário suscitar alguma questão de alteração, o fazer e, nesse caso concreto, sinalizar isso previamente. Portanto, este é o documento de trabalho, com a abertura de poder o próprio relator introduzir alterações, mas previamente comunicará aos senhores deputados essas alterações. O Sr. Deputado Duarte Alves queria falar, por favor. Sim, Sr. Presidente, era precisamente, pensei que a intervenção do Sr. Deputado Fernando Anastácio nesse momento não fosse já de encerramento da discussão, mas de resposta à pergunta concreta que lhe foi feita, e gostaria também de intervir neste ponto, no sentido de cumprimentar o relator pelo trabalho. Naturalmente, há que fazer esse cumprimento, tendo em conta que é um relatório que aborda as principais temáticas que foram sendo abordadas ao longo dos trabalhos da Comissão. E, sem querer antecipar a discussão, naturalmente não é esse aqui o objetivo, fazermos já uma discussão no momento em que ainda falta toda a apreciação mais aprofundada sobre aquilo que sobre o relatório que foi proposto, apenas deixar aqui o registro que, no nosso entender, o papel essencial de uma comissão de inquérito é apontar responsabilidades políticas, e é esse o objetivo de uma comissão de inquérito. E nesse apontar de responsabilidades políticas não se deve furtar, para além de apontar as responsabilidades a supervisores e à Comissão Europeia e outras entidades, apontar as responsabilidades dos governos e das decisões que foram tomadas pelos diferentes governos, tanto governos que avançaram no sentido da resolução, como depois na privatização. E consideramos que essa é uma das responsabilidades da Comissão de Inquérito, apontar responsabilidades políticas, e consideramos que o relatório deve refletir essa
esse objeto, no fundo, que é o de uma comissão de inquérito, que é apontar responsabilidades políticas. Esse é um elemento que consideramos que deve estar presente em qualquer relatório e neste em particular com as graves responsabilidades tanto de governos do PSD e CDS como de governos do PS. Muito obrigado. Muito obrigado. Pediu ainda a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia para uma segunda intervenção. Tenho a certeza que não é sobre a discussão do relatório. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Para sublinhar e valorizar as vezes que o Sr. Presidente recordou que este é o tempo da apresentação do relatório, não é o tempo do debate do relatório. O relatório acabou de ser distribuído aos deputados, é um relatório extensíssimo, que tem, como disse na minha primeira intervenção, mais de 100 conclusões. Certamente que nenhum deputado conseguiu ler e analisar as conclusões e as recomendações de forma a elaborar posições políticas fechadas, inflexíveis, como ouvimos por parte do PS e até do CDS. Algumas das considerações que foram feitas não estão de acordo com as conclusões propostas pelo deputado relator. Julgo que é neste sentido que faço esta minha segunda intervenção, que o mais avisado é que aqueles que se encontram nas posições mais inflexíveis possam, no tempo que temos pela frente, analisar com o cuidado necessário para que este relatório e as conclusões e as recomendações sejam apreciadas sem posições políticas pré-definidas, como aconteceu nas primeiras intervenções que ouvimos do PS e do CDS. Da parte do Partido Socialista, é isso que faremos nos próximos dias. Analisaremos as conclusões, as recomendações, faremos as propostas que acharmos que são necessárias de alteração e de aditamento às conclusões e às recomendações, sempre no supremo interesse público, porque este inquérito foi proposto também pelo Partido Socialista para apurar a verdade daquilo que foi a gestão do BES e a gestão do Novo Banco, apurar as responsabilidades políticas e de supervisão e de outras entidades e seus protagonistas. Fizemos-lo durante o inquérito sem receios, sem dogmas e na votação que faremos e nas propostas que apresentaremos, iremos certamente dar uma imagem de imparcialidade e de total ausência de jogo político-partidário. Era esta mensagem que queria reforçar na segunda intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, obriga-me a fazer esta intervenção porque é preciso esclarecer aqui algo. Se efetivamente nós estivéssemos a fazer uma pronúncia só com base, e nomeadamente os comentários que fiz e que outros senhores deputados já aqui fizeram, com base no relatório que foi distribuído às 10h30, era no mínimo leviano. E, portanto, Sr. Presidente, obriga-me a informar Vossa Excelência que o Sr. Deputado Fernando Anastácio teve a amabilidade de nos enviar previamente o relatório. Ponto final. E é com base no relatório que recebemos previamente que pude, e porque não o guardei na gaveta, mas me debrucei a lê-lo antes de aqui chegar, que fiz os comentários que fiz. E que, repito, tem um tom completamente diferente daquele que foi o tom aqui expresso pelo Sr. Deputado. Aliás, faz lembrar o relatório do Sporting e a leitura que foi feita pelo Ministro Eduardo Cabrita, em que, de facto, aquilo que foi apresentado não tinha nada a ver com o conteúdo mesmo. Aqui há algo muito parecido. Espero que não seja um tique, mas que tenha sido um bom senso que imperou ao Sr. Deputado Fernando Anastácio. Repito, naturalmente, estaremos disponíveis. Se fosse para aprovar como está, o nosso voto era 1, mas não foi isso que eu disse. É que iríamos apresentar propostas de alteração, esperar que elas possam ser consensualizadas, porque é útil para a Assembleia da República, para a Comissão e para esta Comissão de Inquérito, termos um relatório que possa ser aprovado com uma ampla maioria, com um amplo consenso, e iremos trabalhar nos próximos dias para esse efeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, quem quer dar a nota agora sou eu, para dizer o seguinte: foi importante este esclarecimento para que não haja dúvidas sobre a imparcialidade de quem dirige os trabalhos. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor. Uma nota também sobre esta questão e que o Sr. Deputado Duarte Pacheco aduziu, e acho que, já agora, não tinha referido isso, mas refiro, por uma questão de método de trabalho,
porque me pareceu também que fazia todo o sentido que assim fosse, e na sequência até do que tive a oportunidade de previamente, digamos, conversar e trocar impressões e acordar essa metodologia com o Sr. Presidente da Comissão, e não foi por uma questão de habilidade, foi mesmo por entender que era um dever. Eu no passado sábado, portanto, eu tive a oportunidade anteriormente a esta data, enviar um draft até sugerindo, obviamente, se entendessem, compreendo que o tempo era curto, algumas sugestões. E esse mesmo princípio que referi está presente, e mandei esse documento aos responsáveis, aos coordenadores da respectiva de cada um dos grupos parlamentares e ao Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Portanto, foi nesse quadro que foi feito. A versão que foi hoje distribuída não é rigorosamente igual à versão que os senhores receberam. Obviamente que teve mudanças, não deixa de, contudo, se essas mudanças não mudam o perfil da leitura que possam ter feito, mas penso que o tempo vai garantir uma evolução dessa mesma leitura. Muito obrigado. Srs. Deputados, não vou repetir aquilo que já disse e, portanto, aguardo as propostas e segunda-feira às 10 horas aqui estaremos para fazer a nossa reunião. Muito obrigado e um resto de bom dia.